Oi pessoal, depois de milhões de anos estou aqui novamente trazendo uma indicação que tem tudo a ver com essa época do ano. Um conto de Natal do Charles Dickens. Essa é uma obra assim que talvez seja a obra mais famosa de Natal. Por quê? É um clássico, né? Ele foi escrito em 1843 e de lá pra cá foram assim várias adaptações, inclusive uma que eu posso destacar, a animação digital, um conto de Natal, que tem até a participação do Jim Carrey. Super legal, super bonitinha também. Então, assim, é uma obra que foi além do seu tempo. E eu tenho certeza que vocês ou já assistiram o filme ou já leram alguma coisa que remete a esse autor. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que eu não li esse livro em dezembro, muito menos essa semana. Eu comprei ele no meio do ano e li lá por meados de setembro, alguma coisa assim, outubro, não lembro. Mas, assim, é um livro que você pode ler em qualquer época do ano, tá? Não precisa ser necessariamente no Natal, mas ele tem tudo a ver com essa época, né? Porque ele é um conto de Natal, realmente. Ele fala de espírito natalino e isso tem tudo a ver com dezembro. Então, Charles Dickens publicou essa obra em 1843, como eu já falei. Inicialmente, ele publicou só porque ele estava precisando muito de dinheiro, então ele nem esperava que ia se tornar um clássico, que ia se tornar uma obra tão aclamada. A história em si, ela gira em torno de um velho super rabugento, mal-humorado, triste, uma pessoa amarga, amargurado. E assim, depois de eu falar todas essas não qualidades desse senhor, é importante vocês saberem a personalidade dele, né, que fica bem claro no início do livro, para vocês entenderem todo o decorrer da história. Então, para ele, Natal era uma coisa totalmente desnecessária. Tipo assim, como ele era amargo, ele não via graça nessa época do ano. Ele achava realmente uma época que poderia, assim, não existir, porque pra ele era tudo uma grande balela. E aí, quantas vezes a gente não escuta as pessoas, né, falando, ai, pra que Natal? Natal é comercial. Realmente, Natal é super comercial. Mas nem por isso a gente precisa dispensar os encontros em família, os abraços, os presentes, você presentear uma pessoa que você ama, algo do tipo. Porque tudo é uma maneira bonita de viver essa época do ano, que seria perto das pessoas que você ama. Então, assim, o Scrooge, que é o personagem principal, ele tinha um empreendimento, né? E ele tinha um funcionário, e coitado desse funcionário, ele era super maltratado, ele vivia em condições assim, né? Ele não tinha folga, era uma coisa bizarra. E por quê, né? Por que o funcionário dele era assim? Porque ele só visava o lucro, ele era total anti-humano, ele não queria saber das condições que o funcionário dele estava vivendo ou das datas comemorativas. Para ele nem tinha que ter data comemorativa no ano, porque o que ele queria era o lucro, o que ele queria era vender, vender, vender e, né, dane-se o resto. Só que toda essa personalidade forte dele, forte pro lado ruim, né, porque a gente fala assim, né, ai, a pessoa tem personalidade forte, e na verdade a pessoa é uma puta mal educada, uma pessoa super amarga, de mal com a vida. Então esse seu lado rabugento, ele foi sendo quebrado aos poucos, quando do nada, inesperadamente, nas vésperas de Natal, ele recebe algumas visitas. E essas visitas são fantasmagóricas, exatamente. Ele recebe visitas de fantasmas. Então eu vou falar bem resumidamente, porque o livro ele não é tão longo e eu acho que vocês não precisam de spoiler, tá? Então eu não vou falar muito dos detalhes dessas visitas, mas basicamente o que vocês precisam saber é que os fantasmas, eles representavam momentos da vida do Scrooge. Então,
Em uma certa noite, ele recebeu a visita de um fantasma que trouxe memórias do passado para ele. Então, memórias dele com família, na escola, com outras crianças. E conforme você vai lendo, você vai até percebendo, né, por que esse ser era tão amargo, por que ele era tão, assim, mal-humorado. Outra noite, apareceu o fantasma que trouxe visões do presente para ele. Então, do momento presente, dos vizinhos, dele mesmo, e aquilo envolveu o Scrooge de uma maneira que começou a abrir os olhos dele para algumas coisas que ele não enxergava. E o terceiro fantasma trouxe visões do futuro. Então, em certo momento, o Scrooge ele vê até a própria morte, como seria a recepção das pessoas ao saber que aquele velho tinha morrido. Então ele ficou assim meio que abismado e chocado, né, sobre as coisas que estavam sendo reveladas a ele, através desses espíritos. Então eu não vou falar que é um livro que você vai ler tranquilamente e, nossa, não vai sentir nenhum medinho. Tem umas partes aqui que eu fiquei realmente assim, nossa, umas partes com corrente, fantasma abrindo a porta e o Scrooge só ouvindo barulho. Assim, realmente é meio aterrorizante, mas é uma história que, nossa, te pega. Uma coisa que é super interessante é que essa edição da Antofágica, ela traz ilustrações. Então o livro ele é todo ilustrado e são ilustrações assim que tem tudo a ver com a cena em si, aquele momento de leitura que você está tendo. E isso vivifica mais a experiência de leitura. E a Antofágica, ela é uma editora que veio com esse projeto, né, de clássicos ao nosso tempo. Que é o quê? Basicamente é repaginar os clássicos, fazer com que eles fiquem com a cara mais, como eu diria, mais chamativa para jovens, pessoas de qualquer idade, né? Porque apesar de ser um mito que os clássicos são chatos, muitas pessoas ainda pensam que para você ler, você tem que ler coisas contemporâneas, da atualidade. Os clássicos já ficaram para trás, ou você tem que ler clássicos só quando for pedido na escola, por exemplo. Apesar de ser um clássico, você não vai ter nenhuma dificuldade para ler esse livrinho. Então, o Charles Dickens, com essa história, com esse conto, ele traz meio que uma crítica, né, à sociedade capitalista, às pessoas que visam só o lucro. Ele também critica esse tipo de gente que é amarga ao extremo, que vê maldade em tudo, que não consegue viver esse tipo de momento, né? Por exemplo, o Natal tem que falar mal. E assim, né, pra quê? Pra que você ser tão amargo, meu querido? E apesar de ser um conto de Natal, é um livro que é atemporal, né? Você pode ler em qualquer momento, em qualquer época do ano, porque cabe muito a esses tipos de situações, né? Onde que a pessoa precisa, às vezes, de um baque, né? De ver a realidade com outros olhos, ou com olhos de outras pessoas, para ela entender que a vida não é só do ponto de vista dela, né? Muito mais do que só suas próprias vontades. Então, pessoal, é claro que eu falei bem superficialmente do livro. O livro é muito mais do que os meus breves comentários. E vocês precisam comprar, vocês precisam ler para vocês entenderem o que eu tô falando e a experiência, né, que eu tive com esse livro, que foi surreal, muito boa. Com certeza vocês já assistiram filmes baseados nesse livro e vocês vão conseguir lembrar e associar depois que vocês lerem um conto de Natal. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, comentem. Escreva aqui pra mim se você já leu ou já assistiu algum filme relacionado ao Natal, ao espírito natalino. Não esqueça de se inscrever. Se você está assistindo esse vídeo em dezembro, eu já deixo aqui o meu Feliz Natal. Desejo muita paz, amor,
família, reuniões legais e que vocês possam aproveitar esse momento tão legal do ano, que é o momento de você estar mais próximo das pessoas que você ama. Então é isso, beijo e até a próxima!